aqui no canal, pra quem tá chegando agora, eu me chamo Kathleen e hoje eu vim preparar pra vocês uma receita que eu estou apaixonada nos últimos tempos, que é uma tortinha salgada, muito deliciosa, saborosa, com uma massa super fácil de fazer, que a base é grão de bico, que ela é uma ótima opção para lanche da tarde, para janta junto com uma salada. Vou ensinar para vocês. E o recheio que eu fiz é de cebola caramelizada. Eu também vou ensinar vocês a fazer uma cebola caramelizada com açúcar de coco. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês todos os passos para fazer essa delícia na casa de vocês. Gente, tô aqui na cozinha, então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer vai ser o recheio, que é cebola. E a cebola, para caramelizar, ela demora um pouquinho. Então é muito mais fácil eu começar por esse processo, que acaba sendo mais demorado, enquanto eu vou fazendo as outras coisas. Vou ensinar pra vocês como é que eu faço a cebola. Então, pessoal, nós vamos precisar ao total de 4 cebolas para fazer a nossa cebola caramelizada. E lembrando que pra gente não chorar é muito importante a gente tá com a faca bem afiada. A gente vai iniciando descascando as cebolas e a gente vai cortar elas ao meio e depois nós vamos cortar nessa espécie de meia-lua. Isso a gente vai fazer com todas as cebolas. A gente vai precisar de uma frigideira, água, um pouco é bom sempre ter do lado, e aqui eu tô usando açúcar de coco. A gente vai iniciar ligando a nossa frigideira e colocando um fiozinho de azeite de oliva e a gente vai colocar toda essa quantidade de cebola. Lembrando, pessoal, que a cebola, ela perde água, então ela vai diminuir quase 1/3 dessa quantidade, por isso que precisa ser bastante. Com o nosso fogo baixo, vocês estão vendo que ela já deu uma suada, ela já deu uma murchada. É nessa hora que a gente vai acrescentar 1 colher de chá de açúcar, aqui eu tô usando açúcar de coco, e a gente vai continuar mexendo. Vocês podem usar mel, açúcar normal, isso vai da preferência de vocês. Daí vocês vão continuar mexendo para esse nosso açúcar não queimar. E a questão da água, a gente vai colocando aos poucos para ajudar a não queimar o açúcar, pra gente poder murchar muito bem essa cebola. Gente, eu tô aqui mais ou menos mexendo já uns 5 minutos, tá vendo? Olha como é que ela já tá ficando caramelizada. Só que eu gosto de deixar ela murchar um pouquinho mais. E é por isso que é importante a gente sempre colocando água aos poucos. Então, por exemplo, agora eu quero que ela murche um pouquinho mais. E pro nosso açúcar não queimar, né, a gente pode ir colocando água aos poucos. Ó, é bem pouquinho mesmo, e agora a gente vai voltar a mexer isso tudo muito bem e esperar essa água evaporar, até quando tiver do nosso gosto. Gosto de deixar ela bem pequena, eu gosto de caramelizar bastante. Eu gosto que ela não fique nesse dourado, eu gosto que ela fique um pouco mais dourado que isso. Então, eu vou ir fazendo esse processo para o nosso açúcar não queimar e para não deixá-la amarga. Gente, agora ela já tá pronta, eu vou desligar o meu fogo e ela fica nessa textura aqui. Lembrando, se vocês quiserem deixar ela mais caramelizada, vocês podem, mas você só tem que lembrar de sempre colocando um pouquinho de água para não deixar o nosso açúcar queimar. Agora que a nossa cebola ela já tá pronta, eu vou deixar ela esfriando um pouco, porque pra gente fazer o recheio, a gente precisa deixar ela esfriar. E como eu disse no início do vídeo, a base da nossa torta é grão de bico. E no vídeo passado, aqui de vídeo de compras, eu já falei pra vocês que eu compro o grão de bico assim pronto. Nesse pacotinho aqui, ele tem 250 gramas, mais ou menos 1 xícara, que é o que a gente vai precisar pra fazer uma torta. Agora, se você não quiser comprar o grão de bico pronto, se você quiser fazer o grão de bico em casa, você também pode fazer, só que ele vai precisar ser feito aquele remolho de 48 horas para tirar os antinutrientes, então é um processo que demora um pouco mais. Eu gosto de ter ele já pronto porque me facilita um monte. Então a gente vai precisar de um pacote. Como o pacote ele vem embalado a vácuo, a única coisa que eu preciso fazer é passar um pouco de água e desgrudar todos eles. E agora, para massa, a gente vai bater todos os ingredientes no liquidificador. Então, aqui eu já lavei o grão de bico, eu vou colocar todo o grão de bico aqui dentro. Vou colocar 1 colher de sopa de azeite de oliva, vocês também podem usar manteiga. Pimenta, eu adoro pimenta, então eu boto bastante. De sal, porque depois a gente vai poder colocar nessa massa um pouquinho mais de sal. Então, é um pouquinho. E também, gente, a gente vai precisar de água quente para poder bater isso aqui, mas é bem pouquinho.
Aqui eu tenho água quente que eu já fervi e eu vou colocando aos poucos, porque a gente não quer que essa nossa massa, ela fique com muita água, porque eu vou precisar colocar muito mais farinha depois. Então, é só ir colocando aos poucos. Gente, eu bati. Agora eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de água e já vai estar pronto. Gente, a textura da nossa massa, ela fica assim, você está vendo? Fica como se fosse um hummus. Então, agora eu vou transferir para esse potinho pra gente poder dar liga nela. Vocês estão vendo que ela fica, o grão de bico, ele fica assim, essa textura de hummus mesmo. E agora eu vou utilizar um pouco de farinha de mandioca. Eu adoro usar essa farinha aqui da Zaya, que ela é sem glúten. E eu vou utilizando aos poucos, não tem meio que medida certa, porque isso vai depender muito da quantidade de água que a gente for colocar pra bater. Então, a gente vai colocando até ela desgrudar da mão. Eu até peguei um scoop de 1/4 de xícara que eu vou ir colocando aos poucos. Vocês estão vendo? Agora eu acabei colocando um pouquinho mais. Vocês podem colocar o dedo assim e ver se gruda na mão. Por exemplo, na minha ainda tá um pouco molhada, então eu vou colocar um pouco mais de farinha. Acabei colocando farinha já e ela já tá pronta, ó. Ela fica nessa textura, vocês estão vendo? Ela não adianta a gente colocar muita farinha, porque senão não vai ficar muito pesada, ela não vai ficar tão leve. É só farinha até o ponto da gente conseguir pegar na mão e não sujar tanto a mão. Agora que a nossa massa ela já tá pronta, a gente vai precisar de uma forma. Aqui eu tô usando uma forma com fundo removível. Eu acho bacana a gente usar esse tipo de forma, ainda mais antiaderente, porque assim a gente não precisa untar com tanto óleo e não vai ficar tão difícil a gente desenformar. Então, vocês podem usar que vocês tiverem em casa, até mesmo essas de bolo inglês, vocês podem também adaptar, que também vai ficar uma delícia, mas aí só vai ficar um pouco difícil de tirar da forma. Mas, gente, qualquer forma de fundo falso facilita muito para fazer esse tipo de torta, ou vocês podem adaptar com o que vocês tiverem em casa. Agora, eu vou colocar toda essa massa aqui nessa forma. Não vou precisar untar, porque essa minha forma ela é antiaderente. Eu já fiz essa massa outras vezes e acabou não grudando. Eu já tô com o meu forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos a uns 15 minutos. Vou colocar toda a massa aqui e vou ajeitar ela bem bonitinha. E a gente vai colocar no forno por uns 10 minutos. Enquanto a nossa massa ela tá no forno, a gente vai fazer o recheio. Pro recheio, a gente vai precisar da cebola, a gente vai precisar de leite vegetal, é bem pouquinho de leite vegetal. A gente não usa creme de leite, a gente vai usar o leite vegetal. Aqui eu tô usando esse original desse da Tal da Castanha, que é um dos meus preferidos. A gente vai precisar de 2 ovos, porque é o ovo que vai dar a liga nesse nosso recheio, porque a gente só vai utilizar praticamente líquido. E pra dar um toque todo especial de quiche, não sei se vocês gostam de quiche, mas eu adoro, eu acho quiche maravilhoso. A gente vai usar noz moscada, um pouquinho também, sal e pimenta a gosto. A gente vai começando, então, colocando toda essa nossa cebola aqui num recipiente. Eu vou começar a colocar um pouquinho de leite. Gente, não tem medida. É muito no olho, porque isso vai depender da quantidade de cebola que vocês colocaram. Se vocês vão colocar um pouco mais, um pouco menos. Então, eu vou colocar um pouquinho de leite. Agora, eu vou colocar os 2 ovos. Eu vou colocar um pouquinho mais de leite. Vou temperar daí com a noz moscada, com o sal e com a pimenta. Gente, tirei a nossa massa do forno. Vocês estão vendo como ela fica? Ela ainda não tá totalmente cozida. E para ela não quebrar dentro do forno, pra gente não precisar ficar deixando ela muito seca durante muito tempo, é nesse momento, já passou 10 minutos, que eu vou tirar e vou colocar todo esse recheio aqui e vou deixar isso tudo cozinhar junto.
caramelizar em cima, agora que eu vou repor ela no forno. Há pouco tempo atrás, semana passada, eu comprei esse temperinho aqui da Pura Vida, que ele é um tempero natural sabor bacon. Ele, gente, ele é uma delícia, ele tem mistura de vários temperinhos e um pouco de levedura nutricional, que parece um parmesão. Eu vou polvilhar um pouco em cima pra ir no forno. É só voltar no forno por mais ou menos de uns 10 a 15 minutos. Então, depois de 15 minutos no forno, esse é o resultado da nossa tortinha. E esse tempero que eu acabei colocando por cima meio que criou um gratinado, ficou super lindo. E lembrando que a gente tem que esperar esfriar pra gente poder desenformar e ela não quebrar. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, curtir ele e me seguir lá no meu Instagram, que por lá eu tô postando muito mais receitas, muito mais do dia a dia. Beijos, até mais, galera!